Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias, né? Um dia bem agitado, né? Será que o Martim Benítez vai voltar pro Vasco? Vamos falar melhor de como que está a situação do argentino e se existe a possibilidade dele voltar a São Januário. Também vamos falar de mais um reforço contratado pelo Vasco. Foi apresentado e já disse que quer ser o novo Dedé, hein? Se espelha no mito. Vamos falar também aqui da situação envolvendo a 777 Partners e a situação da SAF do Vasco. Tudo isso e muito mais agora pra vocês. Mas já explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Também se inscreve lá no meu segundo canal do Vasco, Expresso Vasco, tá de volta. Se inscreve lá, dá uma moral lá, meu amigo. O link tá aqui na descrição. Vasco e a 777 Partners trocam aí as últimas minutas do contrato e proposta definitiva deve chegar após a votação da AGE. Há 10 dias da Assembleia Geral que votará a alteração no Estatuto para a Constituição para a SAF, o Vasco prepara o terreno para receber a proposta definitiva aí dos norte-americanos. O grupo pretende comprar 70% do futebol vascaíno por 700 milhões de reais. O clube já concentra os esforços para que o assunto passe pela AGE, pois não vê sentido em receber uma proposta vinculante da 777 Partners sem aprovação aí do sócio. Resumindo, se o sócio do Vasco não votar a favor da alteração no estatuto, não vai existir SAF no Vasco. Essa votação é importante, porque se não for favorável, o Vasco não vai se tornar uma sociedade anônima do futebol. E como disse a notícia, não fará nenhum sentido os norte-americanos formalizar uma proposta oficial pela compra do clube, sendo que não vai ser aprovado, né? Lamentável se isso acontecer, né? Será o fim do Vasco, na minha opinião, se o sócio for lá e votar não a alteração do estatuto, vai acontecer aí o fim do nosso clube. Infelizmente o Vasco vai passar anos e anos na Série B, isso se não cair pra Série C, e vai transformar o que esses caras querem, né? O que esses ratos que ainda são conselheiros, que ainda são beneméritos do Vasco querem, né? Que é o Vasco se tornar um time pequeno. Isso irá acontecer se o Vasco não se transformar em uma sociedade anônima do futebol, porque não existe salvador da pátria, político nenhum tem condições de resolver a situação do Vasco. Não vai ser o próximo presidente que vai tirar o Vasco do atoleiro. O Jorge Salgado na campanha falava que tinha um aporte de não sei quantos milhões e não sei o que. O que a gente está vendo é ele recorrendo aí o seu último recurso, que é transformar o clube em uma empresa, né? Porque a gestão dele foi um lixo e por isso que o Vasco só encontrou essa saída. E por isso que o Vasco só encontrou essa saída de se tornar uma sociedade anônima do futebol, porque o presidente foi incapaz de implantar os recursos que ele prometeu na campanha, né? De quebra, a gente sequer sabe o que ele fez com 70 milhões de reais emprestados pelo grupo norte-americano. Até o momento não foi explicado, ao meu ver, não foi nada transparente aí o uso desses 70 milhões. O que a gente sabe é que o Vasco utilizou para pagar salário atrasado e também para contratar aí o Carlos Palácio, mais nada. E o restante do dinheiro, não gastou 70 milhões somente com isso, né? Somente com essas duas ocasiões. O torcedor precisa de uma explicação. Eu acho que o Jorge Salgado e também o seu vice-presidente poderiam sim marcar aí uma reunião ou disponibilizar aí na Vasco TV o que foi feito com os 70 milhões, já que o Vasco com certeza não deve ter nenhum tostão que sobraram aí dos 70 milhões. Deixa aí nos comentários se você é a favor ou contra aí a alteração do estatuto do Vasco, se você é a favor da SAF ou não, hein? O Vasco que vai entrar em campo aí na próxima sexta-feira contra a Chapecoense pode ter mais reforços aí à disposição do Zé Ricardo e hoje apresentou o zagueiro Danilo Boza, jogador de 23 anos, chega aí com um contrato até o final da Série B, vindo do Juventude. Já chegou daquele jeito, né? Querendo já alcançar níveis aí de jogadores que foram muito bem com a camisa do Vasco, e ele chegou falando do Dedé, né? Ele vai pegar o número 26, que é o número aí histórico do Dedé com a camisa do Vasco e por onde ele passou também. E o jogador escolheu esse número porque é muito fã do Dedé e se espelha no jogador e pretende atuar como o Dedé jogou com a camisa do Vasco, né, cara? Tomara que ele consiga fazer isso. Após a saída do Dedé, esse posto aí já foi de diversos jogadores, até o Jomar, meu amigo. Quem não se lembra do Jomar? Quando o Dedé saiu, o Jomar foi o titular absoluto do Vasco ali, após a saída do Dedé, e ficou meio que ele poderia ser o novo Dedé. Só que infelizmente não virou nada disso, e eu sequer sei onde é que o Jomar tá jogando ainda, se ele ainda é jogador de futebol. Agora chega o Danilo Boza falando a respeito disso, né? Vamos torcer para que dê certo, já que o jogador
jogador não se firmou tanto assim nos clubes que passou, né? Principalmente no Santos e Atlético Paranaense, que foram os maiores clubes que ele jogou antes do Vasco, né? O Vasco com certeza é o maior clube que ele vai vestir a camisa na sua vida. Só resta o torcedor apoiar o atleta, né? Porque ele chega num momento difícil, principalmente da zaga do Vasco, que só conta com 2 zagueiros experientes, né? Que é o Juan Quinteiro e o Anderson Conceição. Ele meio que chega para ser o reserva ali imediato desses 2 jogadores, né? Deixa aí nos comentários se te agradou a contratação do Danilo Boza. E por falar em reforços, né, hoje surgiu informação aí bastante significativa, né, cara? Todo mundo que fala de Vasco tá falando desse assunto aí, que é o Martim Benítez, né? O jogador teria confessado a pessoas próximas que têm o desejo de voltar ao Vasco. Hoje pela manhã surgiu informações que o Grêmio estaria disposto a liberar o jogador de graça e que não iria contar mais com ele aí para a temporada e que já era para ele procurar um novo clube. E aí surgiu essa informação de que ele teria revelado para algumas pessoas o desejo de voltar a vestir a nossa camisa. De acordo aí com o site torcedores.com, 2 dirigentes vascaínos foram consultados pela reportagem lá do site, mas não há nenhuma conversa em andamento com o staff do Martim Benítez. Apesar de o jogador nutrir um carinho pelo Vasco, a comissão técnica do Zé Ricardo não tem ele como alvo para a sequência da temporada. O Martim Benítez, depois que saiu do Vasco, não se encontrou mais no futebol, né, cara? Jogou lá no São Paulo até um primeiro momento. Ele foi muito bem com a camisa do São Paulo, até melhor do que quando estava jogando no Vasco. Jogou muito bem, só que aí veio o problema recorrente do atleta, né, que são as lesões. O Independiente foi muito esperto, porque ele sabia que o jogador não iria mais jogar bola, não iria mais dar continuidade na sua carreira e começou aí a oferecer ele a vários clubes. Ele veio pro Vasco, só que o Vasco não conseguiu comprar ele porque não tinha dinheiro. Se tivesse dinheiro na época, teria comprado o Martim Benítez e talvez hoje o Vasco teria perdido uma baita grana com esse jogador, né? Porque ele ficou mais tempo no estaleiro do que dentro de campo. Infelizmente, é um jogador que tem muita qualidade, tem uma grande capacidade técnica, muito habilidoso, um jogador de extrema qualidade. Daria certo em qualquer time aqui da América Latina e até mesmo era para estar jogando futebol europeu. Mas infelizmente as lesões atrapalharam muito a vida do Benítez, que não conseguiu ter sequência no Vasco, não conseguiu ter sequência no São Paulo e no Grêmio ele sequer vem atuando, né? Ele sequer ficava no banco de reservas aí com o técnico Roger Machado. Estaria aí chegando ao ponto de não ser mais aproveitado pelo clube gaúcho, né? Tem informações aí que confirmam que o Grêmio não quer a saída do jogador e por contrapartida a essas informações aí que ele está a um passo de deixar o clube gaúcho. A gente não sabe no que acreditar, se ele vai sair ou não do Grêmio, mas fato é de que realmente as lesões atrapalham muito o jogador e pode ser que o Grêmio tenha percebido isso e quer talvez desfazer do atleta, né? Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver novamente vestindo a camisa 10 do Vasco aí o Benítez, né? A 10 agora é do Nenê, mas ele era o nosso camisa 10 aí. Infelizmente o Vasco acabou sendo rebaixado. Talvez se o Benítez tivesse jogado mais lá em 2020, com menos lesão, pode ser que realmente o Vasco não teria sido rebaixado, porque ele teria ajudado muito mais o time do Vasco do que ele ajudou, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Ótimo feriado. Vamos curtir bastante, né, cara? Feriadão desse aí, ó, pra tomar todas e encher a cara. Tamo junto, é nóis. Saudação vascaína.